Olá, meu caro amigo, seja bem-vindo aqui no canal Conecta-te à Fonte. Nós estamos a levar a cabo uma série cujo título é Escola onde nunca nesta vida se diplomarão. No episódio passado, nós falamos sobre a importância de se fazer a escolha. Assim como na vida acadêmica, antes de frequentar a uma determinada instituição de ensino, a pessoa faz a escolha do curso e dessa mesma instituição onde deseja se formar. Na vida conjugal também funciona do mesmo jeito. A pessoa faz a escolha e depois faz a inscrição. Ou seja, depois de se fazer a escolha, naquilo que é ideal, é os pais irem até a casa da moça com quem o filho deseja se unir. E quando eles vão para a casa da moça cujo filho deseja se unir, conversa-se com a família daquela senhora ou daquela mulher. Depois de conversarem, chegarem à conclusão, a acordo que ambos podem unir-se, dá-se algo de valor. Por essa razão, nós vimos que quando o servo de Abraão vai para escolher a esposa para Isaac, ele deu alguma coisa de valor, deu alguns utensílios ou deu então o dote que lhe permitia assim levar a Rebeca para a sua ou o seu senhor, que é Isaac. Isto aqui é inscrição. Este dote é maneira de valorizar e respeitar a educação, é a maneira de respeitar e valorizar e compensar os gastos que os pais fizeram na vida desta mulher. Olha, se porventura você ainda não deu os dotes da família da moça com quem está ou com quem pretende se unir, isso independentemente da cultura, é importante que você o faça agora, de acordo com a sua possibilidade, claro. Por que razão? Quando os pais lamentam por causa dos dotes que não receberam quando a sua filha foi casada ou lamentam por não se respeitar este princípio, isso cria maldição no relacionamento. E se você for de algumas culturas, que bem conheces como africana, isso até envolve mortes. Então é importante que possamos honrar com este quesito que é fundamental para um relacionamento estável. Talvez esteja a dizer, não, se eu sou filho de Deus, por que temer? Está na Bíblia, você se ler o Êxodo capítulo 34, versões 11 e 12, vai ver que o próprio Jacó, antes de casar, teve que pagar dotes para o pai da sua futura esposa. E ele teve que trabalhar, porque o dote na Bíblia, alguns pagavam com a riqueza que tinham e os que não tinham possibilidade, era por intermédio de trabalho que oferecia ou que faziam na casa desses pais. Então, é importante que se pague o dote para valorizar a tua esposa. Também importa aqui dizer que na escolha do parceiro envolvia a decisão dos pais, ou seja, o pai escolhia, porém com a aceitação ou consentimento do filho. Se o filho aceitasse a escolha do pai, então ele poderia ficar com a sua noiva ou poderia ficar com seu noivo. Também existia aquele momento em que o filho escolhia e apresentava aos pais para a sua aprovação. E você vê isso no livro de Juízes, capítulo 14, verso 2, onde Sansão, antes de ir buscar a sua mulher, teve que dar de conhecer aos pais. Meu amigo, todo relacionamento que começa sem autorização dos pais, todo relacionamento que é desconhecido pelos pais, é uma desonra aos princípios de Deus e é uma desonra aos pais. Por quê? A Bíblia diz que, em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz: honre teu pai e a tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Também, a mesma Bíblia que nos ensina a não furtar, ou seja, a Bíblia diz: não furtarás. Então, todo aquele que tem um relacionamento escondido, todo aquele que tem um relacionamento não aprovado, ele transgride esses princípios. E você sabe que a transgressão dos princípios de Deus não traz bênção, traz maldição. Agora,
Quanto tempo poderia durar o namoro? Quanto tempo poderia durar o noivado? Lembra-se que na escolha nós falamos que o objetivo do namoro, o objetivo de escolher o parceiro é casamento. Quando alguém paga os dotes, faz a sua inscrição, logo é considerado noivo. Você tem exemplo de José na Bíblia, você tem exemplo de tantos outros personagens que nessa fase, depois do pagamento de dote, serviria então para a sua preparação. E essa preparação duraria 2, 3 anos, onde deveria preparar-se financeiramente, fisicamente e espiritualmente. É importante que se evite muito tempo, porque quando o casal ou o noivo demora muito em se casar, aumenta nas despesas ou no orçamento para o casamento, porque aí terão o desejo de convidar mais outras pessoas que não haviam planificado, poderão ver novas coisas que vão querer implementar no casamento e logo isso começa a criar uma certa frustração. Por isso que alguns casamentos depois ou casam-se em condições anormais, péssimas, ou depois do casamento tem arrependimentos. Por isso é importante que o tempo de noivado seja um tempo curto para evitar frustrações ou coisas que não foram previstas. Amigos, quando tiver nessa fase do relacionamento ou dessa fase do noivado, é o tempo de pensar seriamente, olhar para seu noivo ou para sua noiva, que tipo de caráter este homem tem, que influência esse homem terá na vida e que tipo de casamento nós poderemos ter. Será que o parceiro ou a parceira com quem quero me unir é uma pessoa econômica? É uma pessoa que sabe gerir as finanças? É uma pessoa que é trabalhadora, que quando casar com ela não poderei passar tantas necessidades ao ponto de dependermos dos pais? É uma pessoa que tem família, tem pai, tem irmãos? É uma pessoa que está em um meio social aprovado ou reprovável? Porque é necessário saber. Imagina, se alguém com quem você quer se unir diz respeito aos seus pais, diz respeito aos seus irmãos, você acha que esta pessoa poderá respeitar a sua família? Também é necessário pensar, será que este homem, esta mulher com quem eu pretendo me unir, poderá me deixar livre da minha própria consciência, de maneira que eu tenha uma vida saudável? Porque hoje em dia nós temos constatado parceiros que depois de unirem-se, bloqueiam ou cortam todo o relacionamento que o mesmo tinha antes. Alguns deixam de ter um relacionamento saudável com a família, com os amigos. Alguns nessa fase são espancados, são maltratados. E mesmo assim, muitos infelizmente têm esperança de que o parceiro ou a parceira vai mudar no casamento. Se isto está a acontecer no seu relacionamento, há espancamento, há agressões, há faltas de respeito, o parceiro não respeita os seus pais, não respeita os pais deles, isso é um indicador de que é necessário terminar essa relação, porque senão você poderá viver consequências terríveis quando vocês assim se unirem. Nesta fase do noivado é necessário evitar ter relacionamentos com pessoas irreverentes, pessoas que não têm temor a Deus nem a sua palavra. Porque se você se unir com alguém que não tem temor a Deus, claro que ele não terá respeito no teu relacionamento e nem tampouco respeitará os seus líderes religiosos ou os seus pais. Porque a Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 1, verso 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é feliz a pessoa que cumpre esses princípios. Por quê? Em 1 Coríntios 15, verso 33, diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se você se unir a alguém que zomba de Deus, alguém que não te respeita, que passa a noite nas festas noturnas, é bem claro que um dia, para você tentar satisfazer o desejo dele, você poderá também partir para essas práticas. Então é necessário que evite relacionamento com pessoas que são irreverentes, pessoas que não têm o temor da palavra de Deus. Outro aspecto importante que se deve evitar na fase do noivado é lavar roupas, engomar, ter uma vida de casados antes mesmo de se unirem. Agora, amigo, importa-me aqui falar sobre questões, alguns erros que muitos cometem. Na fase do noivado, não é a fase de se provar,
Porque muitos, nesta fase, passam noite juntos, outros têm ambiente já de casado. E quando vejam que o tempo que passaram a viver juntos, 7, 4 anos no noivado, já praticavam o código de casado, eles depois casam por peso de consciência, porque não querem sair mal, não querem ser não querem ser mal visto pelos pais, pelos sogros, pelos amigos. Então ele casa por essa consciência, que posteriormente, depois ele começa a viver momentos tristes no casamento. Então é importante viver cada passo. Na fase de noivado é importante evitar viver como casado. Há pessoas que dizem assim, não, como é que eu vou casar com alguém se não conheço? Eu ainda não sei se ele faz bem, consegue praticar relações sexuais. Mas espera aí, a experimentação mesmo só tem que ser no lado sexual? Será que você não poderia ficar um tempo a viver com a tua sogra, viver com os teus futuros cunhados? Por que você não pega o multicaixa, dá na tua esposa ou na tua futura esposa para gerir? Para você ver se vai ser uma boa esposa, para você viver com os teus sogros, para ver se vão ser bons sogros. E por que a experimentação ou o teste tem que ser realmente no sexo? Então essa é uma ideia errada que se cria. E lembra-se que quando alguém pratica o sexo antes do casamento, é considerado de prostituição. É algo imoral diante da Bíblia. Por isso que a Bíblia nos aconselha que devemos manter o nosso corpo limpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E tudo que deve ser feito deve ser para a honra e glória de Deus. Pois quando nós olhamos na Bíblia, nós vimos que Adão era inexperiente. Adão e a Eva foram feitos por Deus. Passaram a praticar junto o relacionamento íntimo e os dois aprenderam a desenvolver a sua vida sexual. E também Deus nos deu essa capacidade de nos unir a alguém e apenas conhecermos ela de uma maneira íntima quando nós nos unirmos e quando passarmos a viver junto de acordo à Bíblia. Meu caro amigo, neste estudo de hoje, eu quero lhe dizer que a qualidade de uma sociedade depende dos lares que as constituem. Então é importante que cada um, antes de se unir a uma mulher, deve pesar, analisar, observar friamente, de uma maneira desapaixonada, para o passo que deseja seguir. Porque o relacionamento é um momento para a vida. Não cabe só nas festas, não cabe só nas cerimônias. O casamento é algo para a vida toda. E veja que a Bíblia traz o simbolismo de noivado, né? Diz que nós somos a noiva de Cristo. Está a ver essa comparação? Nós somos a noiva de Cristo e brevemente o noivo virá buscar a sua noiva, mas que a noiva estivesse preparada e com adornos e tantos outros utensílios que era necessário. Por esta comparação, saiba que o passo que você quer dar é o passo para a vida toda e não deve ser tomado de uma maneira precipitada. O nosso conselho é que se não tiveres em condições para casar, não casa porque seu amigo casou, não casa porque a família está a pressionar, não casa porque você precisa sentir-se homem. Casa porque você está disposto a seguir a orientação de Deus. Então lembra-se, olhos abertos no namoro ou no noivado e olhos fechados no casamento. Essa é a fase de analisar com quem você deseja se unir para depois não chorar e jejuar amargamente. Que Deus lhe possa abençoar. Continue a nos acompanhar neste canal Conecta-te à Fonte. Hoje nós nos encontraremos no terceiro episódio, se assim Deus permitir. Até lá, paz e graça.